Senhor Presidente, os integrantes desta mesa, meus companheiros, meus colegas, oficiais do mesmo ofício, eu sou Técio Lins e Silva, advogado no Rio de Janeiro, inscrição 16.165, e há 40 anos nessa praia, desde 1964, frequentando os tribunais militares, na companhia de meu pai, que foi um advogado extraordinário e que morreu em 1968. No Rio de Janeiro, era um defensor de presos políticos e desde essa época eu o acompanho. Estou nessa luta de advocacia criminal, portanto, formado há inscrito na ordem há 37 anos e desde 1964 nesta militância da advocacia criminal. Em 1979, a presença aqui nesta cidade traz sempre uma evocação saudosa. E em 78, nós tivemos aqui a Conferência Nacional dos Advogados, foi um marco, foi uma conferência realmente extraordinária. Extraordinária. Me lembro, puxa vida, muito da importância que teve este encontro para a advocacia brasileira. E eu gostaria muito que este nosso encontro fosse inspirado por aqueles tempos e que aqui deste encontro também seja o marco, o sentido, o início de uma fraterna conscientização dos tempos que estão vindo, tão duros para os advogados criminais, esses tempos de uma ditadura disfarçada, que todos nós estamos sentindo, que os vários relatos aqui foram expressivos, tudo de batom a pouco. Eu me assusto quando me surpreendo dizendo: ah, que saudade da ditadura. Me assusto quando ouço vários companheiros dizerem isso. Naqueles tempos, a nossa palavra era ouvida. Nós íamos aos tribunais para perder muitas vezes. Íamos porque sabíamos que os juízes eram juízes que pensavam diversamente de nós, que estavam ali supostamente para repreender politicamente os crimes políticos que estavam sendo julgados. Não obstante, apesar disso, os advogados brasileiros permaneceram na luta nos tribunais militares e fizeram a sua palavra ser ouvida. Nós íamos para perder a causa, mas íamos e não desistíamos, íamos para lutar e conseguíamos resultados positivos, conseguimos resultados favoráveis aos clientes, penas menores, conseguimos verdadeiros milagres. Outro dia, Dott dizia: eles têm que nos aturar, nós não desistimos, nós temos aí, essa é a nossa diferença. Às vezes dá vontade de desistir. Outro dia, no Superior Tribunal de Justiça, como me fez bem ouvir René Dott dizer: eles têm que nos aturar, nós não vamos desistir. E este encontro tem a importância de nos renovar, de nos introduzir um lenitivo, uma esperança, nos dar nessa solidariedade coletiva que nos impomos nesses encontros, nos renovar as nossas forças e as nossas esperanças, e tudo isso que se está dizendo aqui. Os inimigos da democracia, aqueles que estão aí no exercício de uma ditadura diferente, são os mesmos. Tem nome, tem sobrenome, tem celular, CPF, então aí são conhecidos. E é preciso que nós tenhamos a capacidade de resistir e de reagir. No meu estado,
E no exercício dessa advocacia, um belo dia, o Ministério Público, e eu termino com este pequeno relato. O Ministério Público pediu a quebra do sigilo bancário de um cliente meu, dono de um banco. Pediu a quebra do sigilo bancário de um banqueiro. Profissão, banqueiro. Um banco pequeno, um banco de investimento, mas banqueiro. Numa medida inauditável, numa medida clandestina, numa medida secreta, que não aparece na distribuição, o juiz deferiu a quebra de sigilo, o afastamento do sigilo bancário. Foi o ofício do juiz para o Banco Central. O Banco Central, como faz? Reproduz o ofício do juiz e por e-mail manda para todas as instituições financeiras. Todas as instituições financeiras recebem, portanto, o ofício do juiz, determinando o afastamento bancário e pedindo que lhe sejam encaminhadas as contas daquele correntista. O banqueiro recebe o ofício que lhe é dirigido para quebrar o seu próprio sigilo. Recebe na tela do seu computador, imprime e me comunica: olha, quebraram o meu sigilo bancário. Eu compareço à vara e peço para ver o processo número tal, que está ali. O juiz fala: o senhor quer ver? Eu quero ver. O senhor tem procuração? Tenho procuração. Porque havia um processo principal em curso naquela mesma. Tenho procuração, está aqui. Então o senhor requeira por petição. Eu requeiro vista para tirar cópias reprográficas. O juiz defere a vista. Eu tiro as cópias reprográficas, levo estudo o absurdo daquela medida e ofereço uma petição pedindo a reconsideração daquele afastamento do sigilo bancário contra o meu cliente, porque não era necessário por isso aquilo que eu vou. O juiz manda dar vista ao Ministério Público. O Ministério Público, então, faz uma petição dizendo que era possível que eu tivesse cometido o crime de violação de sigilo profissional. Porque é inexplicável que eu soubesse da existência daquele processo, que estava em segredo de justiça, e requeria ao juiz que a defesa explicasse como soube da existência do processo. E o juiz mandou: diga à defesa como tomou conhecimento da existência deste processo. E eu fui intimado para dizer como soube que o meu cliente estava sendo processado naquela vara. Então, educadamente, eu disse: doutora, era uma juíza, doutora juíza, eu sinto muito, não lhe devo nenhuma satisfação, não vou dizer como sou, e estou, neste momento, impetrando um habeas corpus ao Tribunal Regional Federal para caçar o despacho de Vossa Excelência, que é uma violência. E faço um habeas corpus que é concedido por unanimidade, no qual o habeas corpus eu digo que o Ministério Público, que assina a petição em trinca, eram 3, que é a trinca de Ministério Público, se ainda bem que não assinou o quarto, que a trinca que assina a petição é que os procuradores são bisonhos e fanáticos. São bisonhos porque não sabem que pedir a quebra do sigilo, do afastamento do sigilo de um banqueiro, que ele vai tomar conhecimento, porque vai ser oficiado a ele, o banqueiro, que mande a sua própria conta do seu próprio banco. E são fanáticos, porque não admitem que o advogado advogue, não admitem que alguém se defenda. É um fanatismo. Habeas corpus concedido. E alguns meses depois eu recebo a visita de oficial de justiça para me citar por interrogatório, porque eu e todo o timbre do meu escritório, todos os meus companheiros constantes do timbre, estávamos denunciados por injúria, calúnia e difamação, porque na petição de habeas corpus chamamos os procuradores de bisonhos e fanáticos. Foi feito um habeas corpus, enfim, rapidamente, para impedir, o pedido de liminar foi deferido para que não fosse feito interrogatório,
o habeas corpus foi subscrito por 30 e tantos advogados que foram encontrados naquelas 24, 48 horas, porque senão todos queriam, muitos até hoje reclamam de não ter, eu não assinei e tal, arranjei inimigos, poxa, você não ligou para mim, para eu assinar o habeas corpus. Tem 30 e tantos advogados, escrito pelo Dr. Evandro Lins e Silva, que foi o primeiro nome, e entramos com habeas corpus e o Tribunal Regional Federal, por unanimidade de votos, cassou a denúncia por falta de justa causa oferecida contra mim e todos os meus companheiros de escritório e declarou, por sentença judicial, no acordo que os procuradores são bisonhos e fanáticos. Eu termino, senhor presidente, agradecendo a honra de participar deste encontro, com toda a emoção, e depois quero o livro de reclamações, Renê, quero o livro de reclamações do encontro, para reclamar contra o tempo, porque você me disse que estava frio, que estava um gelo na cidade, eu vim todo agasalhado, e a temperatura subiu. Eu estou aqui sofrendo com o calor, ainda um misto com a minha maresia e o calor, mas agradecer e cumprimentar a todos pela oportunidade deste depoimento, isso aqui testemunha de viveiro do Durso, né? E depor para introduzir estas questões sobre as quais ele falará com a autoridade de nosso presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminais, presidente Batonier, da maior seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de São Paulo. E a propósito daquele julgamento, Renê, eu estava buscando algumas coisas para rascunhar o habeas corpus que pretendo distribuir semana que vem, contra o cuidado daquela decisão, e encontrei e reli um texto que eu recomendo, O Justo e a Justiça Política, de Rui Barbosa. É um texto extraordinário. É uma página que eu me lembro que a gente lia nos tempos da ditadura, para chamar aos brios os militares, para mostrar o que era o julgamento político, do Carrara, a política entra pelo tribunal, a justiça foge desfavorida pela janela. E eu termino a propósito desses agrafos, a propósito de tudo isso que nós estamos não acostumados, estamos constatando e sofrendo, lendo a última frase deste admirável texto de Rui Barbosa, que é O Justo e a Justiça Política, que ele fala do julgamento de Cristo e que termina dizendo, e ele falando no final do julgamento de Pilatos e tal, e ele diz: e cada vez que há precisão de sacrificar um amigo do direito, um advogado da verdade, um protetor dos indefesos, um apóstolo de ideias generosas, um confessor da lei, um educador do povo, é esse. A ordem pública, o pretexto que renasce para exculpar as transações dos juízes tíbios com os interesses do poder. Todos esses acreditam, como Pôncio, salvar-se, lavando as mãos do sangue que vão derramar, do atentado que vão cometer. Medo, venalidade, paixão partidária, respeito pessoal, subserviência, espírito conservador, interpretação restritiva, razão de Estado, interesse supremo, como quer que te chames, prevaricação judiciária. Não escaparás ao ferrete de Pilatos. O bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. Muito obrigado.